Pedro Figueiredo tem informações para a gente sobre os trabalhos da CPI que vai investigar o crime organizado. Boa tarde para você. Oi, Júlia, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Mais. Essa CPI, portanto, foi instalada hoje e foi definida também a composição ali da mesa diretora da CPI. Vamos em ordem cronológica, porque houve muito embate nesse sentido. A oposição queria muito emplacar o nome do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Enquanto a base do governo e o próprio relator, o senador Alessandro Vieira, tinham ali formado um consenso, para que essa presidência fosse para o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que também foi delegado de carreira, assim como o senador Alessandro Vieira, e que, portanto, faria sentido ali para essa CPI esse tipo de composição da mesa. Não houve acordo, foi para votação, mas ainda assim a vitória foi por 6 votos a 5 e, portanto, Fabiano Contarato se tornou o presidente dessa CPI. Segundo o relator, ele disse que vai dividir o trabalho em pelo menos 9 áreas principais. A ideia é poder aumentar o escopo de investigação sobre as práticas do crime organizado. Então, por exemplo, o primeiro item dele é a questão da ocupação territorial, hoje feita por milicianos e também traficantes. No segundo item, a lavagem de dinheiro e o uso de combustíveis, fintechs e outros tipos de atividades econômicas para essa lavagem. Depois ele vai trabalhar questões do sistema prisional, corrupção, rotas utilizadas pelo tráfico, até chegar ao ponto do orçamento, ou seja, como o orçamento é necessário para capacitar e equipar melhor as forças de segurança. Além disso, hoje também já foi apreciada, além do plano de trabalho, foi apreciado também um roteiro de alguns convites que o relator gostaria de fazer. Entre esses convites está ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, além do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos. Há também convites a governadores de estados, também a jornalistas. A ideia é ouvir o máximo de pessoas possível para que essas pessoas possam ajudar o relator a construir esse relatório, principalmente a evitar qualquer tipo de pirotecnia eleitoral. Isso foi muito tratado, tanto pelo presidente como o relator, como querendo evitar qualquer tipo de influência eleitoral nos trabalhos da CPI. Por fim, antes da gente chamar um trecho do que disse o senador Fabiano Contarato, hoje também o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, esteve no Senado. Ele teve um encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Em nota, Alcolumbre disse que na pauta foram discutidas ações para o combate ao crime organizado, além do uso de tecnologias para o enfrentamento à criminalidade do Brasil. Vamos ver agora um trechinho do que disse o presidente dessa CPI, o senador Fabiano Contarato. Tanto eu como o Alessandro, a gente vai pautar observando os princípios da administração pública e tendo a serenidade para tentar coibir qualquer discurso ou qualquer interesse que venha buscar um interesse de pirotecnia ou de palanque eleitoral. Eu quero blindar isso da comissão. Eu sei que é um desafio. Mas eu tenho certeza que a gente tem como prosseguir isso. Hoje nós já aprovamos o plano de trabalho, já aprovamos os requerimentos do relator e eu acho que nós temos tudo para dar uma prestação de um serviço à população. O que não pode é o legislador, nós, no âmbito do legislativo, não está tendo um comportamento que vá efetivar e assegurar essa garantia constitucional. Bom, vamos conversar agora, então, com o relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. Ana Flor e Malu Gaspar participam dessa entrevista. A Ana está em Brasília do lado dele. Ana, com você. Pois é, Júlia. Senador, obrigada por aceitar esse convite. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse plano de trabalho e do fato de que vocês, de certa maneira, fizeram um pacto para evitar que essa CPI virasse um show eleitoral, já que a gente está aí há um ano de eleição e esse é um tema de muito interesse da população brasileira. Boa tarde. Sim, a nossa ideia é entregar um trabalho técnico, dentro daquilo que é possível fazer no ambiente político do Congresso Nacional. Então passa por fazer um grande diagnóstico da realidade. Nós temos problemas seríssimos de segurança pública no Brasil que não são de agora. Eles vão se agravando ao longo do tempo, consequência de décadas de omissão, de corrupção, de equívocos. Fazendo esse diagnóstico é mais fácil de apresentar as soluções. Elas existem dentro do Brasil e fora. É muito mais uma questão de escolha política e de liderança. Acho que a gente vai ter uma viabilidade, o colegiado como um todo teve a disputa da presidência, mas se deu num ambiente muito tranquilo, muito equilibrado.
Todas as manifestações da oposição foram de apoio ao Fabiano como presidente e à relatoria, porque sabe do nosso trabalho aqui há 7 anos, que é independente. E acho que as próprias primeiras aprovações de requerimentos sinalizam nesse sentido. Nós estamos chamando governadores de oposição e também da base do governo, estamos chamando os ministros do governo, para quem tenha esse esclarecimento máximo sobre essa situação que é tão grave. Senador, boa tarde. A Júlia aqui de São Paulo, obrigada pela sua presença aqui no Mais. De que forma o senhor acha que a CPI pode contribuir em termos concretos com o combate ao crime organizado? Por meio do conhecimento maior sobre essas organizações, que a gente já tem muito material produzido pelas polícias, pela própria ABIN. A gente trouxe aqui na Globo News semana passada um relatório da ABIN completíssimo sobre a atuação dessas organizações no norte do país. Então, de que maneira vocês pretendem contribuir? É com mais informação? É com legislação específica depois de todos os trabalhos? Onde vocês querem chegar? Aonde vocês querem chegar? Júlia, eu sou profissional de segurança pública, a gente sabe o que é preciso fazer, a gente sabe da realidade dentro do universo da segurança pública. Mas isso não chega no tomador de decisão. O governador, o secretário, o presidente, os ministros, os deputados e senadores. A consequência é que você não tem política pública decente. Então você fica insistindo naquilo que nunca deu certo. Pirotecnia, descontinuidade, investimento baixíssimo. Então a CPI vai dar voz a quem trabalha efetivamente com isso. Vai fazer com que você crie cada vez mais a viabilidade de consensos. Porque fica parecendo que tem uma tese de direita e uma tese de esquerda. Na realidade, não. Você sabe o que funciona em termos de segurança pública. Vários estados brasileiros aplicam coisas que funcionam, tanto que os números estão aí mostrando. O que falta é criar mais esse consenso para fugir da armadilha populista, que infelizmente, ainda mais perto de uma eleição, é muito tentadora. É muito fácil prometer uma solução que a nossa Constituição não permite, ou coisas que nunca funcionaram, e manipular o medo das pessoas. Senador, boa tarde. Aqui é Malu, do Rio. Queria perguntar uma coisa para o senhor. Até que ponto o senhor acha, pelo que eu estou entendendo, a sua proposta é que a CPI produza soluções legislativas, propostas macro para combater o crime organizado. Mas eu queria saber até que ponto vocês acham que a CPI deve se aprofundar sobre essa operação do Rio de Janeiro. Vocês vão discutir isso? Vocês vão chamar o governador Cláudio Castro? Vocês vão discutir eventuais abusos? O presidente Lula está falando aí em mandar legistas para o Rio para avaliar se houve abuso, se houve execução, se houve matança. Até que ponto o senhor acha que a CPI tem que se aprofundar sobre isso? Essa operação no Rio de Janeiro é só mais uma operação, Malu. Você que está na área de jornalismo investigativo há tanto tempo sabe perfeitamente. No Rio de Janeiro, em confronto, eu imagino que nos últimos 5 anos a gente deve ter alguns milhares de cidadãos que morreram. Criminosos, inocentes, policiais. Não é coisa nova. A novidade foi o tamanho, a proporção. A manifestação do presidente me parece bastante equivocada sob o ponto de vista de que não é atribuição federal esse tipo de apuração. Você tem mecanismos de controle da atividade policial. Ninguém vai para a rua, o policial não sai de casa, faz o que quer e volta para casa. Tudo aquilo vira um processo. Vai passar por o Ministério Público, tem a Defensoria acompanhando, as várias entidades de apoio a direitos humanos. Não é assim. Eu acho que a gente tem que ter uma clareza de que uma comissão parlamentar de inquérito dessa envergadura tem que ver o fenômeno que não está restrito a Rio de Janeiro e não está restrito a crime violento no morro. Crime organizado é muito mais do que isso. Ali é só um pedacinho. E você vai ter operações que vão ter confronto, porque envolvem disputa por território, e vai ter operações que são só papel. A carbono oculto, no jargão policial, quem diz é uma operação de papel. Muito importante, muito efeito, mas não tem confronto. Você não está disputando território. Você não está tomando arma do bandido que está lá em plena atividade. Essa que teve no Rio de Janeiro é diferente. Foi uma operação que a gente tem aí sim. Já aprovamos o convite para o governador, para o secretário, para os profissionais todos da cadeia de comando do Rio de Janeiro, porque a pergunta que eu não vi ainda fazer adequadamente é qual é o próximo passo. As pessoas estão presas na circunstância das 12 horas da operação. É mais uma operação. Tem que ser apurada, como qualquer operação policial é no Brasil desde sempre. Mas o passo seguinte, subi o morro, confrontei, desci o morro. Qual foi o efeito? O que eu vou fazer depois? Porque política pública de verdade tem o passo a passo, tem planejamento e consequência. A gente não está vendo isso nesse momento e a CPI pode ajudar a botar claridade maior, botar mais luz nessa coisa. Posso, senador? Não.
Bom, senador, muita gente fala que o enfrentamento hoje ao crime no Brasil é, na verdade, uma guerra em curso e que, portanto, precisa de medidas semelhantes a uma guerra. Na semana passada se falou numa nova GLO, em que o Exército poderia voltar ao Rio de Janeiro, como já ocorreu no passado. A sua visão é diferente? O senhor também vê esse enfrentamento como de uma guerra? Não, não é uma guerra. Ela se parece com uma guerra no enfrentamento urbano. A luta no território entre dois grupos, o Estado, a Força do Estado Armada e os criminosos armados. Você parece com uma guerra, mas não é guerra. É uma atividade de segurança pública. Ela está limitada pela Constituição e pela nossa legislação. Não tem ali um inimigo para ser abatido. Tem ali um criminoso para ser preso, custodiado. Se ele confrontar, e se for o caso, ele morre no confronto. É uma escolha que ele faz. Mas não dá para misturar as duas coisas. Esse tipo de mistura, ela tem assim um pedaço que é preguiça e um pedaço que é desconhecimento. Porque é muito mais fácil para eu comunicar para o eleitor de que, olha, ali está o inimigo malvado e eu vou entrar lá e vou matar todo mundo e resolver. O Brasil faz isso há décadas. Vou fazer uma GLO, vou botar o exército no morro e vou resolver. A gente teve lá uma que durou, se não me engano, quase 2 anos. Aumentou o crime ou diminuiu o crime? Aumentou. Então, o passo seguinte, a continuidade da política de segurança pública, ela é fundamental. Tem um momento em que vai ter confronto. Não adianta, eu vi muita gente falando do governo e fora do governo, comparando operações e situações que não se comparam. Operações que não exigem confronto devem ser feitas de uma forma. Operações que vão resultar em confronto, tem que ter preparação para que esse confronto seja o mínimo letal. Mas vai acontecer. Se eu tenho uma comunidade que está sob domínio do crime, eu tenho lá 400, 500, 600 homens armados de fuzil, é muito evidente que eu vou ter confronto. Senador, então, acho que não dá para misturar as duas coisas e tem que ter encaminhamento, mas é plenamente possível. senador, tem uma questão que é muito clara aqui no Rio de Janeiro e acredito que em vários outros estados também, pelo que a gente vê, é que é a questão da corrupção e da infiltração do crime nas instituições, né? A gente viu desde a prisão do deputado TH Joias aqui, que era visto como acusado de ser um integrante do Comando Vermelho. A gente sabe, por exemplo, que os chefões do Comando Vermelho ordenaram a reação à operação aqui. Isso acontece em vários estados, os presos manipulam o crime a partir dos presídios e a gente sabe que no dia a dia também isso é assim. A gente tem policiais, os maus policiais que recebem para fingir que não estão vendo o crime. A gente tem todo tipo de infiltração do crime organizado nas instituições. O que a CPI pode fazer a esse respeito? Até que ponto a CPI pode ter um resultado concreto em relação a isso? É um dos itens que a gente colocou, um dos eixos de apuração, a infiltração criminosa no Estado, em todos os níveis. Se é verdade que essa comunidade específica do Rio de Janeiro movimenta 10 toneladas de droga por mês, essa droga tem que entrar e sair o tempo inteiro. Como é que ela chega, como é que ela sai e não tem nenhuma fiscalização? O Estado do Rio, até onde eu tenho conhecimento, não é um grande produtor de armas, muito menos de entorpecentes. Como é que chega lá? Então existe toda uma cadeia de tolerância e convivência com crime por décadas. E as soluções alternativas, mirabolantes, elas são só pirotecnia para fins eleitorais. Eu estou vendo muita gente mobilizada para conhecer a experiência de El Salvador. Ela é absolutamente incompatível com a nossa Constituição. Se ela é incompatível, o que me adianta conhecer isso? Não tem para quê. Eu preciso de soluções que sejam reais, brasileiras, dentro do nosso trabalho. E isso passa por entender que crime organizado não é só pobre armado na favela, que ele se infiltra em todos os níveis, na política, na justiça, no Ministério Público. A gente tem essa infiltração muito clara, mapeada várias vezes, dentro do Rio de Janeiro, do Brasil afora. Então, acho que a CPI tem a potência para mostrar essa realidade e colocar a sociedade toda na mesma página, para que a gente possa cobrar e realizar entregas, soluções verdadeiras. E é o último item, não é à toa que é o último item do plano de trabalho, orçamento. Segurança pública e defesa são atividades caras, mas a sociedade vai ter que fazer uma escolha. Ou eu vou gastar com isso para não ter o crime, ou vou gastar depois, socorrendo vítimas, atendendo feridos, lidando com pessoas vítimas do vício em drogas e com as consequências do domínio territorial, que hoje é nacional. Coisa de 20% da população brasileira, de alguma forma, está submetida ao domínio do crime. Isso é inaceitável. Exige uma resposta rápida, mas ela tem que ser inteligente e qualificada. Senão, ela vai durar meses, talvez o tempo de chegar numa eleição, e a realidade volta ainda pior, como acontece no Brasil inteiro há muito tempo. Porque a gente, eu dizia para o senhor um pouco antes, o poder público ele tem as informações, né?
Muito provavelmente a Polícia Civil do Rio sabe por onde essa droga entra, que caminho ela fez, os portos pelos quais a droga sai do Brasil. Outro dia a gente falou aqui do porto Vila do Conde, em Barcarena, no Pará, que se tornou um dos principais portos de exportação de droga para fora do Brasil. Então, assim, a informação existe. A questão é o que acontece que, assim, com base nessa informação não se consegue combater, né? Provavelmente conivência também das autoridades públicas. Imagino que a CPI vai ser importante para isso. O presidente hoje, senador, falou numa matança no Rio de Janeiro. Como é que o senhor vê essa declaração? Eu acho que é uma declaração precoce, né? Você teve um volume de mortes muito elevado. O formato da operação e o ambiente onde ela foi executada conduzia a esse resultado. Ele não foi um resultado surpreendente. Eu imagino que todo mundo que estava envolvido na operação tinha plena consciência de como ela iria se desenrolar e quais seriam os resultados. O que a gente tem que escutar, com todo respeito e com toda a técnica dos profissionais envolvidos, é qual é o objetivo. Se o objetivo é cumprimento de mandado de prisão, até onde eu tenho conhecimento, não se cumpriu nenhum mandado de prisão expedido nessa operação. Se cumpriram outros mandados de prisão expedidos em outras investigações, né? Se não foi retomado o território, a gente não tem a notícia completa se era necessária uma incursão dessa magnitude para evitar novos confrontos com vítimas na população civil. Então faltam dados, porque muita gente migrou automaticamente para o palanque. E aí fica um lado dizendo que os pecados do mundo estão com a polícia e o outro dizendo que não, o bom é o bandido morto. O caminho certo está no meio disso. Informação técnica, seriedade no trabalho, consciência. Quanto mais gente entender o que é o crime organizado no Brasil hoje, melhor é a nossa chance, maior é a nossa chance de resolver. Dá para resolver desde que eu tenha decisão política com a força e a convicção suficientes. Senão a gente fica só rodando no vazio. Senador, muito obrigado pela entrevista e boa sorte no trabalho na CPI.